Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um dia, né? Mais uma aula de matemática. Esse assunto é bastante importante, né? Ele está em diversas provas aí importantes que vocês irão realizar na carreira de vocês, tá certo? O assunto de hoje é sobre raízes enésima de um número real. O que é uma raiz enésima? Uma raiz qualquer, de qualquer número real, ou seja, de qualquer número existente, tá certo? E aí nós podemos ter entre eles números naturais, inteiros, racionais, tá bom? Qualquer número real a gente pode estar encontrando a sua raiz, tá certo? Inclusive aqui, se você notar, no exemplo B, nós temos a raiz cúbica de um número que? Negativo, ou seja, de um número inteiro. Nós vamos hoje aprender a trabalhar, né, a encontrar a raiz de qualquer número real, tá certo? A técnica que eu vou mostrar para vocês, né, quem acompanha minhas aulas sabe, é a técnica da fatoração, né, em fatores primos. O que é fatorar? É realizar uma divisão sucessiva até não ser mais possível realizar mais nenhuma divisão. Então, bora para a aula de hoje, né? Bons estudos, pessoal. Vamos aqui pegar logo esse exemplo aqui, raiz quadrada do número 324, tá bom? Como é que eu faço para encontrar a raiz de um número, né? Se você está no concurso, se você está na prova do IFRN, você não pode utilizar a calculadora, como é que você faria para descobrir a raiz 324? Alguém aí mais esperto pode dizer, professor, é muito fácil, eu já sei quanto é que é. Não, aqui é 324, é um número mais ou menos, né? Mas se você pega aí a raiz quadrada de 1000 e não sei quanto, entendeu? Então, a maneira que você, a partir do momento que você aprender isso aqui, você não vai esquecer quando pegar qualquer número, tá certo? Então, bora lá? Eu vou colocar aqui o número 324, vou puxar aqui, né, um traçozinho e eu vou começar a dividir esse número. A regra, pessoal, diz que eu só posso utilizar aqui números primos para realizar essa divisão. E números primos são aqueles números que só tem dois divisores, um e ele próprio. Então eu só posso dividir aqui, ó, colocar aqui para dividir o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai, tá certo? Ó, detalhe, se o número for par, ó, aqui 4, como 4 é par, todo número é par, então você vai realizar essa divisão sempre por 2, tá certo? Se o número for ímpar, como aqui, ó, então a gente vai realizar a divisão por 3, por 5, por 7 e por aí vai, tá certo? Então vamos aqui colocar como é que é par, eu vou iniciar essa divisão por 2, tá bom? E aí você vai fazer 324 dividido para 2, quanto é que é? 162. Pessoal, a pergunta, o número continua par? Continua, né? Então, enquanto o número for par, você vai continuar dividindo para 2. 162 dividido para 2 dá 81, tá certo? Agora, olha só esse detalhe. 81, eu posso continuar dividindo para 2? Não. Por quê? Porque 81 agora é um número primo, tá certo? Aliás, perdão, um número ímpar. E ímpar, número ímpar, não dá para dividir para 2, tá certo? Então, qual é o próximo número que eu vou tentar realizar a divisão agora? 3, tá bom? 81 dividido para 3, 27, tá bom? 27 eu vou continuar dividindo para 3, tá bom? 27 dividido para 3 são 9. 9 eu continuo dividindo para 3, dá 3. E 3 adicionar para dividir para 3, que dá 1. Quando chega aqui no 1, eu concluí a minha questão, tá certo? Eu concluí, não dá mais para dividir. Eu vou passar aqui um traço, tá certo? E o que eu vou fazer agora, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um agrupamento só dos números que ficou aqui depois da linha, né? Os números de cá, tá certo? E que agrupamento é esse, professor? Vamos aqui entender uma coisa. Aqui trata-se de uma raiz o quê? Uma raiz quadrada, não é isso? A raiz quadrada é o quê? Representa o índice aqui qual? 2, né? A raiz quadrada é do número 2.
Então, como aqui é raiz quadrada, pessoal, você vai ter que realizar aqui um agrupamento de 2 em 2. Quando for nessa, ó, por ser raiz cúbica, você vai fazer um agrupamento de 3 em 3. Mas aqui é raiz quadrada, então você vai agrupar 2 em 2. Da seguinte forma, ó, vou juntar esse com esse com esse e esse aqui com esse daqui, tá bom? Agora me diga uma coisa, qual é o número que está se repetindo aqui, que eu agrupei? Foi o número 2. Ele se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Aí você vai colocar aqui o sinalzinho de vezes. Vamos fazer novamente aqui agora. Ó. Qual foi o número que se repetiu aqui? O 3. Ele repetiu quantas vezes? 2. Pronto. E a última aqui, ó, o número que se repetiu foi 3. Ele se repetiu quantas vezes? 2, né? É raiz quadrada, se é raiz quadrada, eu tenho aqui ele repetido 2 vezes. Agora, para terminar a questão, concluir, você vai fazer só o quê? Multiplicar os números de baixo. Só os de baixo, pessoal. Só as bases aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18. Pronto. Então, pessoal, quanto é a raiz quadrada de 324? 18. É assim que nós fazemos, né, para encontrar a raiz de um número grande. Quando o número é bem pequeno, tipo raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 100, você pode utilizar essa mesma regra que ela vai funcionar. Porém, a gente já sabe, por exemplo, se eu perguntar quem é a raiz de 25, vocês sabem que é 5. Não precisa fazer esse processo da fatoração com números pequenos que eu já conheço, tá bom? Mas quando pegar número grande assim, você pode estar realizando a fatoração, tá certo? Agora vamos descobrir qual é a raiz cúbica de 125. Vamos lá. Eu vou apagar aqui, para não atrapalhar, o quadro é pequeno. Tá certo? Eu vou colocar aqui 125 ou menos 125. Vou passar o traço e vou realizar essa divisão, tá certo, pessoal? Olha só. A raiz aqui é cúbica, né? Como vocês já sabem. E aqui nós temos número negativo. Vai mudar alguma coisa, professor? Agora não. Vai ser bem normal, da mesma forma como resolvemos aqui essa anterior. Tá certo? A diferença é o seguinte, a questão anterior o número era par, não é isso? E agora o número é ímpar. Então, se o número é ímpar, eu não posso iniciar essa divisão por 2. Professor, então eu vou tentar dividir por quanto? Quais são os próximos números? 3. Mas 125 não dá para dividir para 3. Ah, professor, como é que eu sei quando é que um número é divisível por 3? Olha, é só você fazer isso aqui, pessoal. Vamos ver se vocês vão lembrar, eu já falei sobre isso. Eu acho que antes da pandemia, enquanto a gente já estava na aula, eu acho, ou foi ano passado, eu mostrei isso aqui para vocês. Você vai pegar, somar aqui os números, ó, do número que você quer saber se dá para dividir para 3. Você vai somar 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Me diga uma coisa, o número 8 dá para dividir para 3? Dá não, né? Então 125 também não dá, tá certo? Então é só você fazer isso toda a vida que você vai saber se o número dá para dividir para 3 ou não. Se não dá para 3, qual é o próximo número que você vai tentar dividir? Por 5. Isso chama-se critério de divisibilidade, tá bom? Professor, como é que eu sei se esse número dá para dividir para 5? Qualquer número que terminar em 5 dá para dividir para 5. Bota isso na sua cabeça, tá bom? Qualquer número, pessoal, que ele terminar em 0 ou ele terminar em 5, dá para dividir para 5. Como aqui termina em 5, claro, dá para dividir para 5. Então vamos dividir. 125 dividido para 5, como aqui é negativa, a resposta sempre vai ficar negativa, tá certo? Então 125 dividido para 5 dá 25. 25 o quê? Negativo, tá bom? Só descendo o sinalzinho, acompanhando o sinal toda a vida. 25, ó, terminou em 5, então dá para dividir para 5 de novo. 25 dividido para 5 dá 5, tá ok? E eu vou colocar aqui o sinalzinho de menos.
E por último, nós temos aqui o 5, só dá para dividir para 5, né? 5 dividido para 5 dá 1. E eu acompanho aqui o sinalzinho. Pronto. Agora o que você vai fazer? Eu vou passar aqui o traço e eu vou agrupar só os números que ficou depois da linha. Aí você deve lembrar o seguinte, ó. Aqui a raiz é o quê? Cúbica. Por que a raiz é cúbica, pessoal? Eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, ó. Raiz cúbica, eu tenho que agrupar de 3 em 3. Ou seja, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou agrupar os 3 números de uma vez. Tá bom? Então, qual foi o número que se repetiu? O número 5. Tá certo? E me diz outra coisa. Esse número 5 se repetiu quantas vezes? 3 vezes. Tá bom? Aí fica aquela questão. Professor, eu tenho agora que multiplicar só os números de baixo, como foi aqui nessa questão aqui. Mas aqui o número de baixo só é o 5, não tem outro para multiplicar. Por que isso aconteceu? Porque o meu número é pequeno e não deu para eu dividir mais do que 3 vezes, tá certo? Então, como só tem o 5 aqui embaixo, logo, ele é a própria resposta. Eu vou pegar aqui só o número de baixo, 5. Então, quem é a raiz, pessoal? A raiz cúbica de menos 125? Menos 5, tá bom? Menos 5 é a raiz cúbica de menos 125, tá ok? Que foi aqui a que nós encontramos aqui embaixo, tá certo? Então é só realizar essa fatoração. Eu vou apagar agora, porque eu vou colocar para vocês umas questãozinhas um pouquinho mais diferente agora, mas assim, se resolve da mesma maneira, tá certo? É porque eu vou mudar aqui só os números, porque a gente trabalhou com número natural, número inteiro, agora eu vou colocar números aqui racional, tá bom? Por exemplo, se a gente pega, pessoal, um número aqui, 1 sobre 9, tá certo? Uma fração. E deixa eu pegar aqui um exemplo de número decimal, 0,04. Eu acho que vocês devem lembrar isso aí também. Como é que a gente resolve esse tipo aqui de raiz? O professor aqui precisa fatorar? Depende do número, do tamanho do número, né? Você pega aqui um número aqui, ó, grande e aqui grande também, aí você ia ter que fatorar. Aqui, como eu coloquei exemplo mais leve, mais light, então não precisa fatorar não, porque isso aqui já dá para a gente descobrir de cabeça. Mas olha só, quando você pegar radiciação com fração dentro do radical, olha só o que você vai fazer. Simples. Você vai extrair a raiz do número de cima e extrair a raiz do número de baixo. Professor, não entendi. Simplesmente isso. Você vai passar o tracinho da fração, a resposta vai ser em fração, né? E aí você vai fazer o seguinte. Quanto é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê, professor? 1 vezes 1 dá quanto? 1. Tá certo? Agora, olha só. Quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê, professor? 3 vezes 3 dá quanto? 9. Pelo amor de Deus, lembra aí o que é raiz quadrada. Não vai fazer que nem quando a gente estava na sala de aula, que eu perguntava a raiz quadrada de um número lá, e vocês diziam uma coisa bem diferente, que não tinha nada a ver não, tá? O que é raiz quadrada? Qual é o número que você multiplica por ele mesmo e dá o valor que está dentro do radical, né? Então, por que a raiz de 9 é 3? É porque se eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, dá quanto? Entendeu? Dá 9. Por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque se eu pegar 1 e multiplicar por ele mesmo, dá quanto? Ó? Então, toda a vida é só você fazer o caminho inverso, que você vai descobrir a raiz. Então, isso aqui já é a resposta, pessoal. A raiz de 1/9 é 1/3. Interessante você lembrar que na resposta, ó, alguns alunos costumam fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Coloca o resultado dentro do radical. Pessoal, se fizer isso, está totalmente errado. Não já é o resultado?
Se é o resultado, você já extraiu, você já tirou o número dentro da raiz. Então você não pode colocar a raiz de novo na resposta. E muitos alunos fazem isso aqui, viu? Então não façam. E aqui nós temos um númerozinho com vírgula, o chamado número decimal, que é muito importante. Isso aqui é um dos exemplos mais importantes para vocês. Olha só. Se eu for tentar extrair a raiz do número decimal, ele dessa forma, eu vou estar complicando a minha vida. Então você tem uma maneira de facilitar isso. Você viu como isso aqui foi fácil? Eu apenas extraí a raiz de cima e o de baixo. Então, todo número decimal não pode ser transformado numa fração? Pode sim. Então, eu aconselho vocês a pegar esse número aqui, ó, transformar numa fração para poder extrair a raiz da maneira que nós extraímos essa anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o radical e eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Quem é que lembra como transforma o número decimal em uma fração? Simples, pessoal. Quando eu tiro aqui a vírgula, ó, tirei a vírgula. Qual foi o número que ficou, que restou aí? 0 não vale nada, 0 não vale nada. Ficou que número? 4, não é isso? Coloquei aqui o 4, que é o número que fica se eu retirar a vírgula, tá certo? Vou botar ela aqui de volta. Agora me diga uma coisa. Sim, aí você vai passar aqui o traço, né? Agora me diz uma coisa. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Você tem 2 números depois da vírgula, o 0 e o 4, tá certo? Então você vai acrescentar isso aí de 0 aqui embaixo no denominador. Primeira coisa, você deve lembrar quem é obrigatório aqui. Quem é obrigatório aqui embaixo? O número 1. Todas as vezes aqui vai ser obrigatório o número 1, tá certo? E aí você vai pegar aqui, ó, tem 2 números aqui, depois da vírgula eu vou acrescentar de 0. Ficou quanto? 4 sobre 100. Aí você vai fazer o seguinte, pessoal, simples, simples, simples. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Passa o traçozinho da fração. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Pronto, terminou. 2 décimos é a raiz de 0,04. Se lá a resposta na alternativa não tiver em fração e eles pedirem a resposta em decimal, aí só era você transformar isso aqui em um número decimal. Como é que faz, professor? Olha, simples. Quanto zero tem aqui embaixo? 0. Coloca aqui. Põe a vírgula depois do 0. Qual é o número de cima? 2. Pronto. 0,2, entendeu? Então, se pedir a resposta em fração, você pode deixar assim. Se pedir a resposta em decimal, aí você tem que deixar assim, tá bom? Então, a raiz quadrada de 0,04 é 0,2. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Fique com Deus.